Olá, você assinante Band Esportes, está no ar mais uma edição do Magazine e nesta terça-feira a gente vai falar muito sobre basquete. Até porque ontem o canal transmitiu uma partida fantástica, a decisão da NCAA com a vitória do Louisville sobre o Michigan, uma partida sensacional e inesquecível, decidida apenas nos segundos finais. A gente vai falar muito sobre isso e vamos falar também sobre a Liga Feminina de Basquete que acabou recentemente com o título histórico e inédito do Sport Recife. Pela primeira vez, uma equipe nordestina conquista este título importante do basquetebol feminino do Brasil. Mas antes eu convido Renata Saporito a assumir a bancada e a falar sobre os assuntos desta terça-feira, até porque a situação continua muito complicada, né, Renata? Principalmente para os corintianos que estão lá na Bolívia. Olá, Marcelo, tudo bom? Boa noite a você e a todos os assinantes do Band Esportes. A coisa tá feia, já são quase 50 dias presos. Esta é a situação dos 12 corintianos em Oruro. Hoje seria dia de reconstituir aquela noite trágica, mas ela foi cancelada. A inspeção ocular, que para a justiça boliviana é algo similar a uma reconstituição, acabou sendo cancelada. Representantes da família do garoto Kevin Espada não compareceram. E parte dos peritos convocados também. Ficou para o próximo dia 17, quarta-feira da semana que vem, a realização deste trabalho. E amanhã tem duelo de gigantes pela Liga dos Campeões da Europa. Frente a frente, Barcelona e Paris Saint-Germain. Quem vencer na Espanha garante a vaga entre os 4 melhores do continente. E o brasileiro Maxwell confia no esquadrão francês. Aqui tem que ser muito... Hay que haber mucha coraje y mucha personalidad para jugar. El Barça controla grande parte del partido con la posesión que tiene. Tenemos que tener mucha paciencia. Es ser muy lúcidos cuando tenemos el balón. No es fácil encajar contragolpes y contraataques, pero intentaremos ser agresivos desde el primer minuto para surpreender, intentar sacar los balones lo más lejos posible de nuestro gol e tentar atacar com força. O Louisville conquistou o terceiro título do basquete universitário. O time do técnico Rick Pitino bateu Michigan e ficou com a taça. Foi a segunda conquista do treinador por times diferentes, um recorde da NCAA. Louisville do estado de Kentucky. Aí o Berrana, raça pura, raça pura. Um jogador que apareceu pouco para a torcida, mas com números muito expressivos, né? Peyton Siva, realmente um segundo tempo fantástico, um segundo tempo em que ditou o ritmo do jogo, vem com 100% de lances livres, 18 pontos, 6 rebotes, e olha 5 o Kevin assistências. Ware aí, o jogador que teve a fratura exposta, hein? Justamente. Rick Pitino entra para a história. Primeiro técnico a conquistar 2 títulos por 2 universidades diferentes. E Louisville, a equipe que conseguiu superar um lance terrível, né? Um lance que poderia acabar com o emocional da equipe naquela partida difícil que foi contra a Duke. E o Pitino foi um mago, realmente, conseguiu reverter aquilo ao seu favor. Tudo isso e muito mais no noticiário do Magazine desta terça-feira. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Marcelo, é com você. Obrigado, Renata. E antes da gente falar muito de basquete, uma notícia rápida sobre o futebol, até porque o Corinthians arrumou um problema para a sequência da Taça Libertadores. Os atuais campeões perderam o Paredão Cássio por pelo menos um mês. Nesta terça-feira, um exame constatou uma fratura na ulna, o osso do punho esquerdo, que pode fazer com que o titular alvinegro perca as oitavas de final da Copa Libertadores de América. Se o prazo for cumprido à risca, o Cássio vai voltar a ficar à disposição do Tite apenas no dia 7 de maio. As oitavas de final, pelo regulamento divulgado pela Conmebol, serão divididas entre os dias 24 de abril e 1º e 8 de maio. Júlio César deve assumir a vaga. Uma notícia triste para a torcida do Corinthians, até porque, sem dúvida nenhuma, né, Renato? O Cássio foi o grande expoente da conquista da Libertadores e, por que não, do Mundial Interclubes, né? Com certeza. Aliás, foi o grande jogador daquela final. Se não fosse ele, não sei não. É verdade. Deu uma de Rogério Ceni. Com certeza. Vamos apresentar os nossos convidados dessa terça-feira. Começando com o Fernando Camargo. Tudo bem, Fernando? Grande jornalista, grande entendedor de basquete, grande companheiro e que ontem assistiu com certeza aqui no Band Esportes a final da NCAA. O que você pode falar sobre essa final histórica? Sobre o Pitino também, né? Que
já é um fenômeno da NCAA, conquistando o primeiro treinador a conquistar por 2 equipes, por 2 faculdades diferentes, esse título tão importante. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Renata. Carla também, grande jogador da nossa seleção. Boa noite aos amigos do Band Esportes. E foi realmente, até falava com a Renatinha aqui, um jogaço, né, digno de uma final de NCAA. E eu estava brincando aqui que no último dia 21 de março, eu estive aqui no Band Esportes e falei para o Sérgio Patrick e para o Ivan Zimmerman que Louisville seria campeão. Foi um mero palpite, né? Mas aí esse time de Kentucky realmente conquistou esse título fantástico, né? O segundo na história do Rick Pitino, como você bem lembrou. O primeiro foi por Kentucky. Aliás, os 2 times são do estado de Kentucky, né? Louisville, a cidade também no estado de Kentucky. E um título que ficou muito marcado, né, por esse lance que aconteceu com o Kevin Warren, né? Um jogador que fraturou, um lance terrível, mostrado aqui pelo Band Esportes, né? Todo mundo ficou realmente muito chocado com esse lance que aconteceu e a alegria desse jogador ao final da partida, todos os jogadores comemorando com ele, merecido demais esse título dos Cardinals lá de Louisville. E, aliás, hoje à noite tem a final feminina contra Connecticut e Louisville pode fazer dobradinha. Agora, já que a gente está falando em basquete feminino, por que não apresentar uma grande jogadora? 3 Olimpíadas, né, cara? Isso. 3 Olimpíadas nas costas, uma digna representante da seleção e do basquete feminino do Brasil, a Carla, ala da equipe de Americana, que nos brinda com a sua presença. Tudo bem, Carla? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Você assistiu o jogo de ontem, né? A gente estava certeza. conversando antes da gente entrar no ar sobre a partida de ontem. E alguma consideração além das que o Fernando já colocou pra gente? Eu acho que assim, a gente que é atleta, a gente tem que pegar vários detalhes, né? Então eu acho que essa vibração do time de Louisville realmente é muito gostoso de ver, assim. Eu acho que a gente tem que buscar esse tipo de coisa e trazer para a nossa vida no dia a dia. Fernando, de que maneira essa contusão gravíssima que você falou influenciou na conquista do título? Eu te pergunto por quê. Ele estava fora da quadra, a contusão foi muito grave, ele vai demorar muito tempo para voltar. Um ano. Menos de um ano. Menos de 8 meses ele já Mas tá na mesmo quadra. assim fez o esforço, entre aspas, estava lá na sua cadeira incentivando o grupo. Por mais que a equipe não fosse tão forte, você acha que, não pode ser forte, afinal de contas foi campeã, mas se teve algum problema técnico, algum problema, alguma desavença, alguma coisa que não tenha dado certo durante a campanha, esse fator foi determinante para que o título acontecesse? Eu acho que foi, eu até conversava com o Danilo, né, o comentarista aqui do Band Esportes, que isso influenciou demais, né, esse título de Louisville, essa força que todos os jogadores tiveram, principalmente depois da contusão do Kevin Warren. Marcelo, para você ter uma ideia, os jogadores de Louisville, nenhum deles estão entre os 10 mais cotados para serem draftados para a NBA nessa temporada 2013-2014. Então são jogadores que são muito homogêneos, são jogadores que não tem nenhum craque nesse time. O Kevin Warren conseguiu unir esses jogadores mais ainda do que estava. E o Pitino também é mestre em fazer isso. O Pitino conseguiu fazer isso em Kentucky, agora também conseguiu fazer isso com esses jogadores de Louisville. E aquela contusão, aquele momento do jogo contra a Duke, né, um time que não era tido como um dos grandes favoritos, certamente a partir daquele momento, aquela vitória, e depois na sequência do Final Four, né, do campeonato lá dos Estados Unidos, que culminou com o título ontem contra essa fortíssimo time de Michigan. Pra você ter uma ideia, sabe quem foi revelado em Michigan? Irving Magic Johnson. Jogador, um dos maiores jogadores de todos os tempos, é um jogador de Michigan. O Chris Webber, outro jogador que é comentarista hoje também, estava por lá, um jogador que dá muita força para essa equipe de Michigan, um time muito forte, e isso realmente fez muita diferença, além do talento dos jogadores, essa força que todos os jogadores tiveram após essa contusão do Kevin Warren. Eu pergunto até em cima do Pitino para você, Carla. Ele tem uma marcação, ele procede uma marcação única por pressão, é uma característica muito relevante desse treinador americano. Eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, de que maneira que essa marcação sob pressão pode ter ajudado a equipe a conquistar o título? Eu acho que assim, marcação sob pressão não é para qualquer um. Eu acho que tem que estar muito bem treinado. Porque é 8 ou 80. Ou você mata ou te matam. Então, com certeza, isso é uma característica muito boa dele, porque realmente ele sabe tirar o melhor de cada jogador na sua posição e na situação. Então, ele acaba sendo diferencial por conta disso. Agora, eu pergunto para você, que você joga basquete há muitos anos já e vem da base, qual a importância desse trabalho? Evidentemente que nos Estados Unidos a situação é bem diferente em relação à nossa, né? A gente viu um ginásio ontem com 75 mil pessoas. É um dome, né? Na Geórgia. É onde joga futebol americano. Exatamente, mas eu não consigo imaginar isso. um jogo de basquete aqui com 75 mil pessoas, mas nem uma final olímpica, infelizmente. A gente tem que realmente agir com lucidez em relação a esse comentário. Você que joga desde os seus 10 anos ou até menos, o que você pode falar sobre esse momento do basquete americano? É um momento tão único, né? Um momento tão que deveria servir de inspiração para a gente, eu acho que às vezes não serve.
Comenta isso pra gente. Na verdade, eu sinto um pouco de inveja, né? Porque a gente não tem nada parecido. Então, tem que servir realmente de exemplo, de incentivo para que a gente consiga colocar mais crianças, né, em escolinhas, em projetos, porque é da base que acabam vindo grandes atletas, né? Então, eu acho que o que falta para a gente aqui é um pouco de estrutura para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor. Fernando, como que funciona a montagem dessas equipes universitárias? Tenho certeza que o nosso assinante deve estar se perguntando, pô, a gente fez jogadores de tanto talento, de repente eles surgem da onde, crescem aonde, tem que estudar. A nota tem que ser muito boa, o Thiago Basiloni me falou aqui no ponto, mas como que são formados esses times? Eles têm muitos olheiros lá nos Estados Unidos, desde do high school, né? Desde os meninos com 9, 10, 11, 12 anos de idade. Aliás, muitas obras de Hollywood retratam exatamente isso, né? Os olheiros lá de Hollywood que pinçam esses jogadores e aí oferecem uma bolsa. Tem jogador que prefere realmente ficar na cidade que ele vive, a cidade que ele nasceu. Mas normalmente o jogador fica, por exemplo, na região onde ele estudou, onde ele fica. Esse time de Louisville, eu estava reparando algumas fichas, muitos jogadores têm raízes. Conhecem muito bem ali a região de Kentucky, estão lá, dá para ver pela união deles, né? São jogadores que estão lá o tempo todo, vibrando, as famílias, o que é muito comum nos jogos da NCAA nos Estados Unidos, seja no futebol americano, seja no basquetebol, e todo mundo lá assistindo, as bandas. Você bem lembrou, num Dome ontem, 75 mil pessoas, que é o ginásio Georgia Dome, né, onde joga o Atlanta Falcons, né, o futebol americano. E eu estava até conversando com a Carla aqui antes, ela disputou a final da Liga Brasileira de Basquete no final de semana para 1.600 pessoas lá no estádio da Ilha do Retiro. Ela falou que a pressão era igual, mas o número de pessoas, claro que não era, mas dá para ver uma diferença muito grande como eles costumam organizar esse tipo de situação para fazer uma final dessa, né, com o estádio lotado, seja nas semifinais, seja na final, sempre todo mundo apoiando todos os times. Vamos ver agora como foi a partida? Renata Saporito, conte-nos como foi essa grande partida que o Band Esportes transmitiu ontem à noite. Vamos lá, a noite desta segunda-feira foi, é claro, de festa nos Estados Unidos, com recorde de público. A Universidade de Louisville derrotou Michigan e conquistou o tricampeonato da NCAA. De 70 mil pessoas acompanharam no ginásio Georgia Dome a grande decisão entre Louisville e Michigan. E viram Trey Burke dar um show no início do jogo. Os primeiros 5 pontos da partida foram marcados pelo armador do Michigan. É de Para melhorar ainda mais a situação dos Wolverines, Spike Albrecht também estava inspirado. Com a pontaria certeira nos arremessos de 3, Albrecht foi para o intervalo com 17 pontos anotados. Vai Albrecht de novo. Esse menino tá roubando a cena. Do lado de Louisville, o destaque veio do banco de reservas. Luke Hancock arriscou 4 bolas de 3 e teve 100% de aproveitamento, deixando o placar apertado em 38-37 e a decisão ainda mais emocionante. Hancock de 3! No segundo tempo, Hancock, cestinha da partida com 22 pontos, ganhou o apoio dos companheiros Russ Smith e Peyton Siva. Olha o Russ Smith, vai Siva! Siva em cima do McGarry! O Danilo disse, ele é imarcável. E com o jogo coletivo inspirado, a Universidade de Louisville conseguiu abrir vantagem e garantir a vitória por 82-76. Aí está, Louisville, a grande campeã.